Estou lendo de novo aqui na King James 1611, estudo Roman. Aqui apagou, ó. Mas por dentro tá show. Por dentro tá bom. Apocalipse capítulo 22. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. E em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. E ele disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Ó, cuidado que o mano tá gravando. Depois eu vou arrumar lá pra ti. Cuidado que o mano tá gravando. Apagar a luz? Pode apagar. Pode apagar a luz. Ó, cuidado, não bate. Apaga, ela apaga. Quer apagar? Pode apagar. Depois eu vou. Depois eu vou apagar. Jennifer, apaga tu lá. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E ele disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que está fazendo, Jennifer? Ainda tem que ir lá ver. Deixa eu ver o que tu pegou aqui, deixa eu ver. Pegou iogurte. Ela comeu. Bota a maioria fora. Vou ler de novo desde o 8. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E ele disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continue sendo injusto, e aquele que é impuro continue sendo impuro, e aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é santo continue sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade, porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os devassos e os assassinos e os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.